Olá, você que nos acompanha pelo YouTube da FASEC, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo Formações que Transforma. Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Olha, esse vai ser um espaço para nós discutirmos como as formações têm interferido nas vidas dos profissionais, como os alunos têm sido impactados com essas graduações. Esse bate-papo vai ser com os coordenadores dos cursos de graduação aqui da FASEC. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Obrigado pelo convite. A área da tecnologia da informação e comunicação é uma área muito envolvente. Ela envolve todas as outras áreas, né? Então, a tecnologia da informação hoje, ela demanda de muita necessidade de mão de obra, mas especialista. E é uma área que vai conquistando. Então, eu adoro programar. Sempre gostei. Sempre gostei de ler manuais, sempre gostei de coisas assim muito específicas, detalhadas. E a programação, ela é assim. E o que é mais curioso dessa área da tecnologia, por exemplo, na programação que eu gosto, é que a gente se programa todos os dias. Você se programa para ir trabalhar, você se programa para almoçar, você programa seu horário. Então, e o computador, ele funciona da mesma forma. Você tem que dar as instruções para ele. Então, isso é que é encantador. Porque quando você escreve uma linha de comando, e essa linha executa, e você olha e fala, nossa, é isso e fui eu que fiz. As outras áreas, você pode ter certeza que cada um também vai ter uma conquista. Mas a área de tecnologia me encanta por isso, porque eu posso fazer aquilo que o computador pode executar. O céu é o limite. O desafio é exatamente você entender como que o computador vai entender essas questões e executar. Na minha área, na época que eu cursei, era muito limitada a tecnologia, né? A tecnologia evoluiu muito. Hoje, nós temos quase um marca-passo no pulso, né? Ele gere toda a nossa tecnologia. Então, não é só o celular hoje, né? Todos os dispositivos que se conectam a ele são muito ligados. Eu costumo brincar com os alunos que a sua geladeira, ela vai avisar você que o leite está acabando e que o leite está em promoção, que a geladeira vai ver que o leite está em promoção, que a prateleira de leite está vazia, que você tem dinheiro na conta, que na sua agenda você tem horário para passar. No mercado ele já comprou, é só você passar e retirar. Então, as coisas vão se conversar. E por que tudo isso? Porque a tecnologia da informação, como eu falei, eu gosto da programação, ela proporciona isso. Mas não é só a programação. A tecnologia da informação, ela está envolvida com toda a comunicação, toda a transmissão de dados. Hoje, quem vive sem o WhatsApp, né? Quem vive sem a tecnologia, sem a conexão? Então, é isso que encanta, sabe? Que transforma. Durante a pandemia, a gente teve um bom exemplo disso. A nossa comunicação, ela não parou. Muitos profissionais se transformaram durante a pandemia. Então, a tecnologia, ela proporcionou, diferentemente de outros momentos de pandemia e de epidemia, né, que era um isolamento total, tinha um X vermelho na porta para informar quem estava contaminado ou não, né, para não chegar perto. E hoje em dia, né, nós temos uma comunicação online, em tempo real, o que está acontecendo. Então, durante a pandemia, nós sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Muitos profissionais não pararam suas atividades, muitos tiveram que se adaptar, e essas adaptações, elas viraram um novo curso do mercado de tecnologia, um novo curso do mercado das diversas áreas, porque o teleatendimento também veio à tona. Então, a comunicação nos proporciona essa ligação com tudo. Então, TIC, né? Tecnologia da informação e comunicação. É isso que me encanta. Professor, o senhor está diariamente ali ligado com os alunos, né? Quando eles chegam para você, o que você fala assim, olha, você precisa ter interesse nessa área para você saber que é teu perfil entrar no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. O que você acha que tem que ter uma pessoa? Qual é o perfil, assim como você tinha, para estar nesse curso? A pessoa, quando ela chega pro curso, ela já é encantada com alguma coisa. Às vezes ela joga e ela vê no jogo uma possibilidade. Às vezes ela já trabalha na área. Às vezes ela exerce uma atividade que no dia a dia executa uma operação muito rotineira e ela quer saber o porquê. Eu tenho o caso de uma aluna muito especial.
ela era caixa de um supermercado e ela começou um outro curso em outra instituição de ensino. E ela era encantada pela área de TI. Os amigos dela que cursavam engenharia civil na época trouxeram essa informação para mim. Eu falei, convide ela para uma aula, traga ela aqui. E no dia que ela veio, nós estávamos tendo aula de robótica, né? Automação comercial, automação gerencial, automação industrial, residencial, qualquer tipo de automação. E aí ela viu o código sendo executado e o aparelhinho piscando ali. Ela falou, nossa, mas é isso que eu quero. Ela, no ano seguinte, então, ela trancou o outro curso que ela estava, veio cursar análise e desenvolvimento de sistemas. E o que a trouxe? Ela executava uma operação rotineira no caixa. E ela achava isso encantador. Como é que alguém controlava isso? Como é que era feito isso atrás da tela? Então, quando a pessoa ela é curiosa, ela começa a ver, ela vem com esse perfil para o curso. O curso de análise ele é um curso extremamente rápido, 2 anos e meio, passa muito rápido. Então, ela conseguiu se formar. Antes da formação dela, ela já estava trabalhando na área, foi efetivada antes da conclusão do curso. No dia da conclusão do curso, eu me lembro, foi durante a pandemia, nós não pudemos ter plateia, o povo estava nos carros, né? Foi formato drive-thru, foi emocionante da mesma forma. E a mãe dela não pôde estar nem no carro. E ela falou para mim, professor, posso mandar um recado para ela? Porque ela tinha uma homenagem para fazer. Posso fazer um cartaz? Falei, pode, mas já vai começar e eu não tenho cartaz. Eu fiz o cartaz para ela com o coração. Obrigado, mãe, não sei o quê. E ela mostrou, sabe? E rotineiramente ela me passa a mensagem, nossa, professor, essa área transformou a minha vida. Eu adoro o que eu faço no dia a dia. Que bom que eu estive aqui, que bom que eu tenho amigos dos outros cursos que me incentivaram a vir a estudar análise e desenvolvimento de sistemas. Obrigada pela oportunidade, pelo lugar de fala e de representar a moda aqui, que é algo tão importante, tão parte de todos nós, né? A moda sempre fez conexão com a minha vida. Eu lembro de estar assim, criança, brincando. Eu não brincava de casinha, eu brincava de desfile, né, com as bonecas. Então, sempre me encantei com os desfiles, com vestir as bonecas, né? Acho que passa por isso. Mas, sobretudo, eu via na moda uma possibilidade real de transformar a realidade em que eu vivia, né? Então, eu venho de uma cidade que não tem um histórico de moda, e aí eu venho para Cianorte em busca desse sonho, que era um sonho assim de criança, e que eu esperei mais de 10 anos para entrar na faculdade por conta de querer fazer moda, que sempre isso batia mais forte no meu coração, fazer moda. Então eu começo a desenhar com 15 anos, faço meu primeiro curso de desenho na minha cidade, né? E começo a desenhar. Depois eu fui trabalhar numa loja de tecido, já desenhando. E aos 18 anos eu entrei num ateliê de noiva e moda festa. E lá eu trabalhei perto de 7 anos, né? Só que ainda não tinha a faculdade que eu tanto queria fazer. E então, quando abriu a primeira turma em Cianorte de moda, eu vim para cá para fazer faculdade, mas aí não tinha grana para fazer, né? Que é muito assim, era uma realidade muito distante da minha. Então o que eu fiz? Eu vendi meu cabelo e acho que deu uns R$600 na época o meu cabelo e vim para Cianorte, que eu também não sabia onde era, mas eu ouvia falar muito de Cianorte. E vim para cá fazer moda. Então, os primeiros 6 meses ali foi um susto, né? Sair de casa, outra cidade, outra cultura. Mas a faculdade sempre foi, assim, um bálsamo. Eu não via como aula, era sempre muito bom ir para a faculdade, porque era um lugar de resgate, né? Da história, da minha trajetória. E fico sempre emocionada de pensar em moda, porque quando a gente fala em moda, a gente vê
a história sendo contada através da indumentária, a história modificada pelas roupas, né, as conquistas aí que nós tivemos, especialmente da luta da mulher, também representada na moda, e por isso que moda sempre mexe muito com o meu coração, e fazer moda é mais do que vestir, sempre eu tenho dito isso aos nossos alunos. Retomando ali a faculdade, né, a história de como eu cheguei até aqui. Quando eu terminei a faculdade, a professora de desenho estava de licença maternidade. E na sequência eu comecei a dar aula substituindo ela, depois que eu fiz a pós. E isso já tem 20 anos que eu estou na docência, na área têxtil e vestuário. E isso sempre tem me encantado, porque assim como a moda transformou minha vida, hoje eu vejo assim tantas histórias de alunos que têm conseguido mudar um destino, mudar uma história, mudar uma trajetória pela decisão de fazer esse curso que é tão encantador. Tem algum caso, assim, Leni, de histórias, né, que eu vejo que você é uma coordenadora que costuma, né, conversar muito com os alunos? Alguma história que te marcou? Procuro sempre trazer aquilo que eu vivenciei na faculdade, né? Então, eu tive grandes professores, grandes mestres que estavam ali sempre apoiando na hora difícil, na hora... Porque todo mundo passa por aquele dia que você fala, nossa, o que eu vim fazer aqui? Está muito complicado, vou voltar para minha cidade, porque o curso de moda tem muito essa característica de receber muitos alunos de fora, né? Então, hoje eu falo muito com os alunos sobre isso, e uma história assim que eu, né, selecionei, são muitas histórias, mas uma história que me chamou muita atenção foi do nosso aluno que veio do Acre. Então, assim, fui pesquisar a distância do Acre, né, 3.280 alguns quilômetros aí, mais de 3.000 quilômetros daqui. E esse aluno sempre sonhou em fazer moda. Então, quando ele chega aqui na faculdade, ele já assim fica muito emocionado de ver a estrutura. Então, me chamou muita atenção que quando eu recebi, fui levar ele para conhecer o campus, os laboratórios, ele ficou muito emocionado quando ele entrou no laboratório de confecção, porque até ali ele nunca tinha visto um laboratório de máquinas num processo industrial, né, as máquinas industriais. Porque até ali ele tinha feito sempre as roupinhas em tamanho de boneca. Então o sonho dele era fazer roupas em tamanho real. E eu lembro que ele ficou muito emocionado e começou a chorar quando ele entrou no laboratório pela primeira vez. E aí ele me contou que para ele tomar essa decisão foram muitos anos, porque ele cuidava da mãe, daí a mãe faleceu. E ele prometeu que viria realizar o sonho dele, e assim ele fez. Então ele chegou em 2022 nessa realidade, e assim que ele começou a estagiar, ele já começou a estagiar no final do ano passado no setor de estilo, e hoje ele está no departamento de estilo de uma grande marca de beachwear, de moda praia. Então ele sempre me diz assim, que por mais que seja difícil, ele ainda está na graduação, por mais que seja difícil, a faculdade sempre é um ponto de alegria na vida dele. Então, quando a gente vê isso acontecer no aluno, a gente já sabe que dentro daquele profissional tem a essência do ser profissional e não do estar profissional. Então a gente sabe que presenciar o nascimento ali de um grande profissional é uma alegria, e assim a gente não consegue nem expressar em palavras. Eu acredito que os meus colegas também trarão essa emoção nas suas falas, que é realmente você presenciar mais do que um profissional nascendo. É uma pessoa que vai fazer diferença na profissão, na vida e, sobretudo, na sociedade. Então, fazer moda é mais do que vestir, é mais do que desenhar, é mais do que costurar, é mais do que simplesmente a gente pensar num pedaço de tecido
algo do tipo, né? A gente sempre pensa que isso pode modificar uma vida e uma história. Olha, desde que me entendo por gente, eu sempre fui muito curiosa em como as coisas funcionam, porque as coisas são como elas são. Isso em pequenas coisas do dia a dia sempre me intrigava. Então, por exemplo, por que eu estava no carro e quando quem estava dirigindo freava, meu corpo tinha o impulso de permanecer e ir para frente. Então, eu sempre tive esse tipo de curiosidade. Então, ainda na fase de escola, né, quando eu descobri que isso eram princípios da física e que algo explicava esses fenômenos e ainda transformava em número e falava, olha, as coisas são como elas são porque existe um número, existe uma força da gravidade que te faz ficar aqui em pé, por isso que você não está flutuando. Então, isso sempre instigou a minha curiosidade. E no momento, então, de escolher uma graduação, um curso superior, foi a engenharia civil que brilhou os meus olhos para poder entender, afinal, porque as coisas são como elas são, como que a cidade funciona como cidade de fato, como que chegou a água no meu chuveiro, né? Que bom que eu apertei um botão e acendeu uma luz. Então, eu fui fazer engenharia civil por essa ansiedade de entender como as coisas funcionavam. E foi aí que a engenharia entrou na minha vida, né? Que eu me encantei ainda mais pelo curso e nos primeiros anos. Então, a gente começa a ter muitas explicações de como as coisas acontecem. E ao longo da graduação, a graduação em si foi um processo de transformação pessoal em si, né? Porque apesar de ser muito curiosa, eu era uma pessoa que gostava mais de números e não gostava tanto assim de falar, de conversar em público, não era muito o meu perfil. Mas quando eu entrei para fazer engenharia civil, eu vi que era necessário o profissional da engenharia talvez ter um perfil mais de liderança, de se colocar à frente de equipes, de expor as suas ideias, colocá-las ali em pauta, em uma discussão, né? Conseguir argumentar sobre aquilo. E foi o primeiro momento que eu tomei quase que um choque com a profissão, porque eu falei, poxa vida, será que não era para mim? Porque o meu perfil é tão oposto disso, será? Como que eu vou lidar com tudo isso? Então, foi uma primeira dificuldade pessoal que eu encontrei dentro da graduação, essa barreira, né? Com esse processo de expor as ideias. E desde então, passei por um processo seletivo dentro da própria instituição ali, para concorrer a bolsas e projetos de pesquisa, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Então, naquele processo, naquela entrevista, foi quase um puxão de orelha a entrevista, sabe? Saí chorando, triste, chateada, falei, poxa vida. Mas eu usei aquilo como uma força motriz, uma alavanca mesmo. Eu falei, olha, eu já estou aqui. O que eu estudo eu adoro, estou gostando muito de entender as coisas como são. Alguma coisa precisa ser transformada. Ou eu acolho o que a profissão tem para mim e me exponho a esse processo de transformação, ou eu simplesmente nem sabia para onde que eu ia caminhar com a minha vida, né? Então, a partir daquele momento, eu falei, bom, se eu gosto disso, eu estou disposta a arcar com todas as consequências necessárias para chegar onde eu desejo. E foi onde, então, desde a graduação, eu fui buscar outros processos seletivos, fui buscar entrar na empresa júnior, e dentro da empresa júnior assumi cargos de liderança. E daí sim, claro, as primeiras vezes falando em público na frente do pessoal, tendo que expor as ideias, era sempre ansiedade, batedeira no coração, eram momentos muito difíceis, mas que eu tomei a decisão, eu decidi, eu falei, eu quero enfrentar isso e eu vou passar por isso. E a partir que eu superei o medo, comecei a me desenvolver, comecei a estudar um pouco mais sobre como que eu poderia falar melhor em público, como que eu poderia articular, foi um processo de escolha. E daí a vida mudou, o meu jeito de pensar e ver as situações mudaram, porque a cada oportunidade que alguém me dava a fala, ainda que em sala de aula, às vezes uma pergunta que o professor fazia que eu sabia responder, eu falava, opa, é uma oportunidade que eu tenho. Ainda que com medo, não deixei de encarar as oportunidades por medo. Eu falava, não vou deixar o meu medo me impedir de chegar onde eu quero chegar. E aí foi um processo de transformação. Comecei a gostar de falar e explicar as minhas ideias, vi que as pessoas entendiam as minhas ideias e que eu era possível, né, de ser compreendida e de abrir discussões. E foi, inclusive, o que me trouxe até a docência hoje. O que eu aprendi tanto a gostar de falar com as pessoas, elas compreenderem o que eu tinha para passar
e ver os olhos delas brilhando por conta de algo que eu estava explicando. Então, foi essa trajetória percorrida aí dentro da engenharia até aqui. Que bacana, Bruna. E olha, nessa história sua da docência, né? Imagino que você já tem alguns anos aí de experiência. O que você já presenciou de histórias dos alunos, né? Que você despertou algo neles também. O que você sente? Assim, conta pra nós. Olha, essa é uma pergunta que dois caminhos que parecem distintos, mas que todos têm um único foco, né? Quando a gente fala de engenharia civil, eu vejo que é uma profissão de realização de sonhos. Então, o profissional da engenharia, no seu dia a dia, que trabalha com obras, ele está tirando do plano ou dos sonhos ou das ideias e transformando em realidade, né? E muitas vezes é isso que inspira o profissional da engenharia. E apesar da docência parecer algo diferente, eu vejo como algo muito semelhante. A gente tem um sonho de um aluno, né? E que aqui, como docente, no dia a dia de cada professor contribuindo, a gente transforma esse aluno, transforma esse sonho em realidade. Então, assim, o ponto final de transformação de sonhos em realidade ainda é o mesmo, né? E acho que é isso que mais me inspira, que continua me inspirando nesse processo desde a engenharia, na docência, né? E ao longo dos anos aqui, várias histórias compartilhadas, uma delas em específico me chamou a atenção, né, na nossa primeira turma de formandos, quando no último dia ali de aula, no dia da aula da saudade, esse aluno se aproximou até mim e falou: olha, professora, eu vim te agradecer. E são histórias que a gente nunca imagina ao longo da graduação inteira e que o aluno esperou até o último dia para compartilhar. Falei: olha, professora, quando eu era criança, ainda criança, eu ajudava meu pai, que trabalhava com obra, eu trabalhava de servente com o meu pai. E é um trabalho muito pesado, muito difícil. E ele falando que um dia ali na obra, no sol, tudo, chegou uma pessoa vestida de camisa, todo arrumadinho, botina, chapéu, e falou: olha, aquele é o engenheiro responsável por essa obra, ele que organiza tudo como funciona. E então aluno falou que olhou para aquela pessoa e falou: olha, um dia eu quero chegar e ser igual ele, é assim que eu quero ser. Só que ao longo da sua vida, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, o tempo foi passando e formou família, teve filhos, e tudo isso foi um processo ali que eram empecilhos para ele iniciar uma graduação. Mas o tempo passou e o momento oportuno, que ele se viu com estabilidade dentro de casa, estabilidade financeira, ele falou: olha, agora acho que eu estou apto para ir em busca desse sonho. Foi quando ele veio cursar engenharia, né? E ele, muito emocionado, me disse no último dia de aula: olha, professora, hoje eu me enxergo naquele cara que um dia entrou na obra de camisa. E ele veio agradecer como a gente, quanto a faculdade, oportunizou isso para ele, oportunizou ele alcançar o que ele, por muitos anos da vida dele, achou que ele não iria conseguir. Ele agradeceu imensamente essa oportunidade de transformação. E ele, gostando tanto da área de engenharia, então, ao longo da graduação, já abriu sua própria empresa, tem uma indústria de pré-fabricados, e ele agradeceu de usar o conhecimento absorvido durante o curso para melhorar o negócio dele, aprimorar, e que foi a transformação da vida dele, assim, que ele chegou onde ele não imaginava que ele ia conseguir. Bom, acho que o principal fator que fez eu seguir essa área da agronomia é justamente o fato de eu ter nascido, morado, ter esse contato muito próximo com o agro, né, com a produção agrícola. A minha família, desde os meus bisavós, passando pelos meus avós, pelos meus pais, a gente sempre teve esse contato muito próximo, né? Então toda a minha família, há muitos anos, seguiu essa área da produção agrícola. E eu particularmente acho a área da agronomia, o agro, na verdade, como um todo, uma profissão muito bonita. Eu acho que o agro ele tem um papel social muito importante, que é alimentar as pessoas, né? Então, se você pensar a importância do agronegócio, de agricultura familiar em todas as esferas, é algo muito importante. Bom, desde pequeno, então, eu tive esse contato muito próximo com o agro, né? E, bom, a minha família sempre foi bem simples, né? A gente tinha um sítio, tem ainda, na verdade, um sítio pequeno. Então, sempre foi uma agricultura familiar. E a gente sabe, né, que a agricultura familiar, principalmente antigamente, né, não tinha tanto recurso. Então, as atividades que eram desenvolvidas no sítio não exigia, não é que não exigia, não tinha tanta tecnologia.
Então as coisas eram desenvolvidas de uma forma mais rudimentar, digamos assim. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Então eu assistia Globo Rural, Canal Rural, e então você olhava e via que existia outras formas de desenvolver as atividades que eram ali no sítio, e umas formas mais fáceis, talvez, né? Então aquilo ia ser mais rápido, menos oneroso em termos de mão de obra e mais tecnológica, né? Então facilitaria o nosso serviço, a gente poderia acelerar o processo, produzir mais, enfim. Então desde pequeno eu olhava aquilo e falei, não, tem formas de melhorar isso daqui, então eu quero buscar isso. Então como eu sempre tive essa afinidade, eu sempre gostei muito de estudar, de buscar conhecimento, pensei, não, vou me especializar na área, é uma área que eu gosto, eu amo a agricultura, eu vou buscar o conhecimento para poder trazer esse conhecimento para a área do meu pai, para ajudar a minha família. Então foi isso, então eu saí, me formei, né, terminei o ensino médio, entrei na graduação, me aperfeiçoei, e durante o próprio processo de formação na graduação, eu já comecei a implantar e melhorar, fazer melhorias na atividade no sítio. Então, a partir do momento que eu comecei a entender como funcionava o solo, como funcionava a parte de fertilidade do solo, a importância do manejo adequado, da matéria orgânica do solo, tudo isso influenciava na produtividade, e eu comecei a implantar isso aos poucos na propriedade do meu pai. Então, ao longo do tempo, tivemos uma evolução, tanto em termos de produtividade na área do meu pai, como também facilidade de se manejar essa lavoura. Então hoje meu pai já é aposentado e mesmo sendo de idade, tendo alguns problemas de saúde, sozinho ele consegue praticamente tocar todo o sítio. Embora o sítio seja pequeno, mas mesmo assim, se fosse da mesma forma com que ele tocava o sítio, né, a lavoura antigamente, ele já não conseguiria mais. Então, devido às implantações, às melhorias que a gente fez na lavoura, a gente conseguiu aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dele ali no sítio, né? E na verdade essa é uma perspectiva que não se enquadra apenas para mim. Vários outros alunos nossos aqui do curso e ao longo da minha carreira, da minha formação aí, né, encontrei vários amigos que têm histórias parecidas. Então eles vieram também, né, de uma atividade bem rudimentar na área agrícola, vieram para a graduação, buscaram conhecimento e voltaram para as propriedades dos pais e implantaram as melhorias lá. Então é uma história bastante comum dentro do agro. Sim. Bom, a fisioterapia, ela está muito envolvida com o processo de reabilitação, né? Seja de uma criança, de um idoso, de um paciente hospitalizado, enfim. Então, você poder viabilizar, né, o ganho de qualquer atividade motora, atividade respiratória para um paciente ou para um aluno, no caso de um estúdio de pilates, enfim, é muito gratificante. Eu me interessei pela fisioterapia a partir do momento em que eu acompanhei um processo de reabilitação de uma criança. Eu estagiava numa entidade onde tinham 250 crianças especiais. Quando a gente acompanha uma criança especial, o que mais choca é o fato dela não conseguir andar. De repente ali com 5, 6, 7 anos e ainda não adquiriu a marcha, né? Que é algo tão essencial para a independência, para a funcionalidade, para a qualidade de vida, enfim. E aí, quando eu iniciei esse estágio numa instituição para crianças especiais, eu consegui acompanhar todo esse processo, né? E isso me encantou demais. Eu percebi que ali eu teria um propósito, né, para seguir. Então, a princípio, o que me encantou foi a área da pediatria, a criança especial, o processo de reabilitação, enfim. E tudo o que ele proporcionava de qualidade de vida, não só para a criança, mas para a família. É muito gratificante você ver a evolução de uma criança que passa pelo processo de reabilitação e acaba adquirindo essas funções tão essenciais para a vida. E no decorrer da sua atuação como coordenadora, né, já acompanhou a história de algum aluno que uma coisa também muito interessante é que a fisioterapia abrange diversas áreas, né? O que você já acompanhou assim no decorrer deles, assim, que já te encantou? A fisioterapia,
ela acaba captando alunos de um perfil bastante prático, de um perfil dinâmico, né? Ela é muito diversificada, você pode atuar em diversas áreas, seja na hospitalar, cardiorrespiratória, aquática, neurofuncional, pediátrica. São áreas muito parecidas com as áreas da saúde como um todo, com a área médica. E aí, dentro deste processo, eu percebo que o aluno que chega para cursar fisioterapia é um aluno que gosta realmente da execução prática, de pôr a mão na massa, de atuar. E a fisioterapia cada vez mais tem se direcionado para essa fisioterapia mais específica e mais manipulatória, né? De recursos manuais que proporcionam um retorno muito bom dentro da reabilitação e dentro da cura mesmo relacionada à saúde. Com relação aos alunos que eu já acompanhei, tem uma história que é muito interessante, muito emocionante, que é a história de uma aluna que na ocasião já era docente e ela acabou me relatando que ela estava ali depois de muito esforço, porque ela vivenciou na infância e aí, ali até a adolescência, o comecinho da vida adulta, a mãe como cortadora de cana e ela auxiliava, né, a mãe sendo cortadora de cana junto também. Na ocasião, as duas foram chamadas para uma ginástica laboral dentro da usina que elas trabalhavam. E aí ela conseguiu enxergar, né, a fisioterapia ali naquela abordagem mais ergonômica e tomou coragem para conversar com o fisioterapeuta, perguntar o que a profissão abrangia, como é que ele trabalhava, né, além ali da usina, se ele tinha outras áreas de atuação. E ela colocou como meta essa formação, se encantou e ela se formou, né, como fisioterapeuta. Hoje ela tem um consultório, atua na prática clínica e trabalha na usina que ela já foi cortadora de cana, que é aqui no Paraná também, né, como uma terceirização da ginástica laboral. É muito comum as empresas contratarem profissionais para estar lá semanalmente e trabalhar a ginástica laboral, pensar na qualidade de vida do trabalhador e todos os aspectos ergonômicos. A área da contabilidade sempre esteve muito presente na minha vida. Meu pai é contador, então desde criança ia no trabalho, ainda na época que não tinha tanta tecnologia, sistema de informação. Então eu ficava lá escrevendo na máquina de escrever e via aquelas pastas, aquele monte de arquivo, PIS, COFINS, de 2000, 1999, IRRF. Só que eu ainda não tinha ideia do que era esse universo. Depois, ali por volta dos 16, 17 anos, comecei um trabalho na área, né, auxiliar administrativo, e eu fui descobrindo também outras vertentes, entendendo um pouco mais do que o meu pai fazia dentro do escritório. Então, essa área da gestão, da contabilidade, foi me interessando na hora de escolher um curso para o vestibular. E foi despertando esse interesse, né? Eu falei, eu quero trabalhar com algo que envolva, que eu consiga entender essa dinâmica das organizações, como que funciona, que às vezes é um trabalho um pouco invisível para a sociedade, mas toda empresa precisa, e é necessário e essencial. Então, na hora de optar por um curso de graduação, eu fui e optei por Ciências Contábeis, né? Fiz o vestibular e iniciei a graduação, ainda um pouco na incerteza, acredito, né? Que comecei a graduação muito nova, mas com o passar do tempo, a gente vai descobrindo também outras áreas dentro da contabilidade, né, que às vezes chega propriamente os alunos, e até eu que já tinha o meu pai na área, eu tinha uma visão ainda um pouco limitada da contabilidade. E dentro do curso eu fui descobrindo outras áreas de atuação que expandia as fronteiras ali de um escritório, né, de você ficar somente numa empresa, mas entender toda a dinâmica da gestão, de custos, até mesmo a questão que envolve a questão ambiental. E a partir daí fui tendo algumas oportunidades de trabalho, fui me envolvendo com outros projetos de pesquisa e extensão, até então eu me interessar pela área acadêmica, né? Que por um momento, vários momentos, eu até pensei que não era algo para mim. Eu tinha
um pouco de dificuldade de entrar numa sala, falar com as pessoas. E eu lembro que uma professora que orientava um projeto de extensão que eu participava falou para eu fazer o processo seletivo do mestrado. Eu falei, sei não se eu sirvo para ser professora, viu? Ela falou, na verdade ninguém sabe, a gente aprende. Aí isso ficou marcado, porque muitas vezes a gente tem medo de correr risco, né? De tentar fazer algo novo, com medo que, eu não consigo, isso não é para mim. Então, a partir do momento que ela falou isso, eu fiquei pensando, não, eu posso também, né? Posso participar de um outro processo seletivo que eu tenho medo, posso entrar no mestrado, então posso ir além. E, a partir daí, tudo que eu vou fazer, eu penso, não, se um consegue, eu também consigo. E se eu consigo, o outro também consegue. Isso remetendo até mesmo aos próprios alunos. Então, acredito que foi fundamental, né, essa professora e alguns outros professores que me incentivaram a seguir na área contábil, a permanecer na graduação e depois ir para a pós-graduação. E você falou, né, da sua relação com os alunos. Queria que você comentasse também, né, quais histórias de alunos já te marcaram, né, que você se lembra, que foi uma grande transformação mesmo na vida deles. Bom, eu acredito que uma das melhores coisas de hoje poder estar e atuar na docência é a gente poder acompanhar essas transformações dos alunos e que muitas vezes a gente se identifica, né, de buscar sonhos, tornar realidade. Tem uma aluna em especial, aliás, foi uma excelente aluna, que antes de se formar, até hoje, quando a gente se encontra, ela agradece muito, né, a nós aqui da FASEC, a todos os professores, por todo o apoio e a oportunidade que ela teve aqui, que de fato mudou a vida dela. Então não é só a questão, né, ela diz, de desmerecer uma profissão, mas a questão de que a graduação proporcionou outras perspectivas, abriu outras portas na vida dela. Porque antes de entrar na graduação, ela trabalhava numa fábrica na linha de produção, serviço braçal mesmo, pesado, ganhava ali um pouco mais de um salário mínimo. Então, o sonho de cursar uma graduação era algo muito distante da realidade dela, né? A família humilde não podia dar o apoio, ela também tinha um filho pequeno. E então, ela ouviu dizer que também na FASEC tinha a oportunidade de uma bolsa. E ela concorreu a essa bolsa que a FASEC oferece de 100% para alunos com melhores notas do ensino médio. E ela ganhou, e a partir disso ela teve a oportunidade de realizar esse sonho de cursar a graduação em Ciências Contábeis. Embora ela tinha a bolsa de 100%, ainda não foi fácil, as questões financeiras, filho pequeno, por vezes ela pedia autorização para trazer o filho para uma aula ou outra, então, às vezes ela trazia o filho dela e foi superando cada barreira. E ao decorrer do curso, com as parcerias que a FASEC tem com outras empresas, ela conseguiu um estágio em uma grande empresa aqui da região. Hoje, ela está efetivada, formada, trabalhando na área fiscal e, acima de tudo, ela está muito feliz com o que faz, né? Até uma vez ela falou que, com a formação, hoje ela pode alcançar o que antes era inalcançável, né? Ela pode acessar, ter outras oportunidades que antes não era possível. Então, o que ela traz, até eu me identifico muito, porque sempre é desafiador a gente superar desafios, superar as dificuldades. E, para mim, também, estar numa sala de aula, cursar um mestrado, um doutorado, parecia algo inalcançável e eu realizei. Então, ver esses alunos também superando os obstáculos é algo muito gratificante. Quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de matemática e eu gostava muito de organizar as coisas e planejar as coisas, então, organizar os trabalhos, organizar os cadernos. E eu já me imaginava na área de administração por essas preferências. E quando eu estava no terceiro ano, coincidentemente, a instituição pública que tinha na minha cidade ia abrir o curso de administração no ano seguinte. Então, era uma possibilidade de fazer o curso que eu queria e estudar numa instituição pública, né? Então,
tinha toda a questão da dificuldade financeira também, e eu acabei prestando vestibulares apenas para a área de administração. Passei no curso de administração, já no primeiro ano eu percebi que a administração não era só matemática. Eu também achava lindo, né, ver o pessoal no banco trabalhando, as mulheres todas elegantes. Então, meu sonho sempre foi trabalhar no banco. Então, eu acreditava que eu fazendo administração eu poderia, né, chegar naquele patamar. E no primeiro ano entendi que não era só matemática, que tinha outras áreas. E já no primeiro semestre eu tive a oportunidade, junto com um professor de economia, de fazer parte de um projeto de iniciação científica. E aí, a partir daí, eu já sabia que eu não queria mais trabalhar no banco, que eu queria trabalhar com pesquisa e que eu queria exercer a docência, né? Então, foi um despertar já no início da graduação. E aí, durante a graduação ainda, né, muito focada na parte de matemática, na parte financeira, fazendo monitorias de matemática financeira, essa era a minha paixão. Eu gostava da área de matemática. E quando chegou no final do curso, os meus professores me incentivando, né, a fazer processos seletivos para o mestrado, e eu me inscrevi para 2 processos seletivos. Um para a área de finanças, numa cidade a 70 quilômetros da minha, e um outro para a área de estratégia e análise organizacional, em uma cidade a 1.000 quilômetros da minha. E eu não fui aprovada no mestrado para finanças. E eu fui aprovada para esse mestrado tão distante. E aí eu fui, e já no mestrado, né, eu comecei a trabalhar com uma área muito diferente da matemática e de finanças que eu gostava tanto. E foi quando eu comecei a trabalhar com a parte de recursos humanos, né, que eu já tinha descoberto lá na graduação que tinha outras possibilidades, né, que tinha recursos humanos, que tinha marketing, que tinha produção. E foi uma experiência muito gratificante trabalhar com essa área, né, desenvolver a minha pesquisa nessa área, e que foi o que também me deu um gás para depois continuar o doutorado ainda trabalhando com essa área de recursos humanos. Então, basicamente, entrei para a administração por causa da matemática e por causa de finanças, e hoje não é uma área que eu trabalho, né? Não é uma área que eu pesquiso. Então, a administração, assim como vários professores, marcaram a minha vida, e hoje eu fico muito feliz por poder dividir experiências, né? E por poder compartilhar conhecimento com os estudantes, e muitas vezes até mostrar para eles, né, que a administração é muito mais do que uma coisa só. E não só para os alunos de graduação, mas para os alunos do ensino médio também, né? Então, eu tive a oportunidade de conversar recentemente com muitos estudantes do ensino médio, enquanto eu estava realizando uma pesquisa, e muitos deles não sabiam direito o que era uma graduação, né? Muitos não sabem o que é uma pós-graduação. Para que a gente faz um mestrado? Para que a gente faz um doutorado? Por que eu vou me especializar? Então, isso para mim é muito gratificante, de poder ter essa troca de conhecimento com os nossos estudantes. Nájila, você comentou, né, que você entrou na faculdade gostando de matemática e descobriu o universo lá dentro, né? Qual que é o perfil que o aluno tem que ter, então, quando ele entra na administração? Conta um pouquinho para nós como tem que ser esse aluno, e também, né, contar, talvez, compartilhar com a gente a história de alunos que você acompanhou aí no decorrer da tua função de coordenadora. Olha, eu percebo que muitos alunos vêm para a administração justamente porque sabem que existe uma infinidade de oportunidades dentro da administração, né? Então, alunos que gostam de liderar, alunos que gostam de se comunicar com outras pessoas, alunos que gostam de matemática ou que gostam mais, né, de alguma outra área, que gosta de internet, que gosta de marketing, que gosta de tecnologia. Então, assim, não tem um perfil ideal para cursar administração, mas os alunos conseguem se encontrar de diversas maneiras durante o curso, porque a gente trabalha com uma diversidade de disciplinas que permite que o estudante, então, ele encontre aquilo que melhor se encaixa, né, com o dia a dia dele, com aquilo que ele gosta de fazer. E, né, na coordenação a gente recebe muitos estudantes, né, muitos estudantes vêm para
para perguntar sobre, professora, hoje eu trabalho na área X, mas eu fui convidada para trabalhar em uma outra área, que é uma área que eu tenho mais interesse, mas que eu vou receber menos, o que você acha? Então, muitas vezes a gente tem que, né, a gente se coloca nesse papel de ajudar o estudante, né, ou de pelo menos ajudar ele a pensar melhor sobre o que ele realmente quer para o futuro dele. E muitas vezes, né, não só boas notícias, a gente também recebe nas nossas salas alunos com dificuldades, alunos que tiveram perdas, alunos que estão com familiares doentes. E uma história que me marcou bastante foi de uma estudante que se formou no ano passado, uma estudante muito comprometida, sempre muito assídua ali com a entrega dos trabalhos, né, com a realização das provas e com os estudos. E ela teve uma perda muito precoce, faltando uma semana para as provas finais, né, para as provas do último ano. O marido dela faleceu e ela ficou, né, muito abalada, obviamente, e naquele momento, né, em que faltava apenas as provas finais e a apresentação do TCC, era muito possível que ela não conseguisse concluir ali aquelas atividades por causa da perda que teve. E eu conversei com ela, né, a gente montou um calendário de provas especiais para que ela pudesse realizar em outros dias. Algumas provas ela chegou a fazer junto com a turma e ela não quis apresentar o TCC em outro dia, ela não quis que a dupla dela apresentasse sozinha, então ela quis realmente participar desse momento final. Inclusive era minha orientanda de TCC também. E depois que tudo passou, que ela foi aprovada em todas as disciplinas e foi muito bem nas disciplinas e foi muito bem no TCC também, ela me mandou um áudio no WhatsApp que foi muito marcante para mim. Daí ela falou, professora, eu queria agradecer porque você me ajudou muito, né, por todo esse tempo que a gente passou junta, tempo, né, tanto de coordenação e estudante, mas também de professor e estudante, de orientando e orientador. Ela também foi representante discente no colegiado, então a gente também teve essa participação dela. E ela, no final, disse assim, e eu ouso dizer como uma grande amiga, porque você me ajudou muito nesse momento que eu tanto precisava. Então, foi muito marcante para mim, porque, às vezes, é o básico que a gente faz e que, né, faz com que a pessoa continue e que faz a diferença para aquele estudante. Então, essa empatia da nossa parte para com os nossos alunos é muito importante e me deixa muito feliz de conseguir, né, ajudar, de conseguir transformar de alguma forma a vida de alguém. Eu nunca acho essa uma pergunta fácil de responder e é uma pergunta que vem com uma certa frequência, né? Por parte de alunos, por parte de pessoas interessadas em cursar psicologia. Então, acho que é algo que leva a gente a refletir sobre um entrecruzamento de coisas, né? É um pouco de história pessoal, é um pouco, talvez, de história da família, um pouco da história da instituição que você foi, né? E aquilo que te traz como possibilidade aquele curso. Então, pensando, né, em todas essas histórias, eu me recordo, né, que antes de entrar na graduação, eu já tinha uma preferência clara pelas humanas, nunca me dei muito bem com as exatas. Então, dentro das humanas, né, eu gostava bastante da parte de história, gostava muito de português, gostava muito de escrever. A minha matéria preferida na escola era redação, que acho que é uma matéria que poucas pessoas gostam, e eu adorava a redação porque me encantava aquela possibilidade de refletir sobre algo, né? De argumentar, de apresentar argumentos e você tentar construir uma ideia, né? E saber que existem ideias diferentes, existem pontos de vista diferentes para talvez uma mesma temática. Isso me encantava. Então, além disso, né, tem aquelas coisas talvez mais clichêzinhas, assim, mas as pessoas falavam, você é uma boa ouvinte, eu era aquela amiga que as colegas recorriam para pedir algum conselho, alguma coisa, porque elas falavam que eu era sensata.
Enfim, então acho que tem um pouquinho disso. Pensando na família, né, que acho que teve também uma certa influência. Meus pais nunca impuseram nada em termos de escolha profissional, nem para mim, nem para minha irmã. Eles sempre incentivaram a gente a escolher aquilo que fizesse a gente feliz, né, aquilo que a gente tivesse uma identificação. E que talvez a parte de renda, né, o dinheiro seria consequência de uma boa prática profissional a partir daquilo que trouxesse realização para a gente. Então, nunca tive nenhum contato assim na família com psicólogos, né? Não tenho nenhuma familiar ou um familiar psicólogo na família. Tive contatos indiretos, né? Minha mãe é fonoaudióloga, então ela trabalhava muito com o pessoal da psicologia e ela me contava algumas coisas. Meu pai é engenheiro civil, mas é curioso, então ele se interessa por diversas áreas do conhecimento, sempre gostou muito de história. Então eu me lembro muito claramente que a gente sempre teve assim uma tradição na família de sentar todo mundo à mesa na hora de comer e a gente vai conversar, né? Vamos falar o que aconteceu na escola, como que está a vida e, enfim, discutir assuntos diversos. E aí nessas reuniões, né, nos almoços ali no cotidiano, falar sobre questões sociais, falar sobre política era algo bastante presente, né, na minha formação. Então, comecei a pesquisar cursos, né, que pudessem trazer, talvez, juntar um pouquinho de todos esses interesses, de todos esses fatores, e cheguei na psicologia, né? Me lembro claramente do primeiro dia de aula, que foi um dia completamente introdutório, né, em que a professora lançava algumas perguntas, assim, o que é psicologia? Né? Uma pergunta super geral, mas que aos poucos, conforme ela foi trazendo alguns aspectos, né, daquilo que a psicologia pode ser, né, daquilo que a psicologia estuda, ou da forma como a psicologia vê as coisas, eu fiquei completamente encantada e eu tive a sensação de que estou no lugar certo e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí, né, a partir disso, como outros colegas já citaram aqui, eu descobri um universo. A psicologia, a gente costuma falar que são psicologias, no plural, né? Não é uma psicologia, existem diversas abordagens, existe uma multiplicidade de formas de encarar os fenômenos psicológicos e lidar com eles. Então, essa multiplicidade, né, ela reflete aquilo que é o objeto, em última instância, da psicologia, que são as pessoas, né? As pessoas são diversas, as pessoas são múltiplas, então a psicologia também é, né? E isso fez todo sentido para mim. E pensar na docência, né, caminhando aí já para a área que eu estou hoje, eu, assim como a professora Bruna, tive uma história de me abrir dentro do curso, né? Eu conto essa história para os meus alunos, eu falo, gente, eu fui essa aluna que tinha vergonha de perguntar, eu não levantava a mão na sala para fazer uma pergunta para o professor, porque eu tinha muita vergonha, muito medo desse olhar do outro, né? E quando tinha alguma dúvida, ia conversar ali no final da aula, em particular. E aos poucos a graduação ela foi me trazendo desafios, né? De, olha, você vai ter que enfrentar isso, né? Então, as apresentações de trabalho, em especial quando eu iniciei a fazer pesquisa, né? Iniciação científica, e tinha que escrever, apresentar em eventos e tudo mais. E isso foram experiências que contribuíram muito para que eu invertesse a posição, né? Então, agora eu ocupo o lugar daquele que mais fala, que é o professor, né? Então, eu busco também compartilhar essa história com os alunos para que eles também pensem, olha, eu posso tentar, né? Eu posso me jogar, eu posso tentar enfrentar essa dificuldade, tentar enfrentar a vergonha e me abrir para quantas possibilidades isso pode trazer, né? Então, assim, acho que o que mais... Eu sou apaixonada pela psicologia, sou apaixonada pela minha profissão, não me imagino em outra. E acho que o que mais me apaixona na psicologia
é porque eu vejo a psicologia como uma ferramenta de transformação, não só pessoal, mas também social, né? A psicologia, ela é muito vista e ela tem essa característica de ser uma profissão de cuidado, né? Ela é uma profissão da saúde, então uma profissão de cuidado, uma profissão compreensiva, uma profissão reflexiva, mas ela é também e tem se tornado cada vez mais uma profissão de lutas, né? Então é uma profissão que tem se posicionado cada vez mais em relação a enfrentar violências, preconceitos, né? Então essa possibilidade de utilizar a psicologia como ferramenta de transformação social é o que mais me encanta. Por falar em transformação, né? O que você acompanha, assim, estando diretamente ligada com os alunos do curso de Psicologia da FASEC? Acompanhou transformações também, histórias que foram transformadas com o curso? Com certeza. Acho que, né, todos nós teríamos diversas histórias para contar aqui, porque acho que a profissão de docente, né, talvez mais do que qualquer outra coisa, ela é um campo de encontros, né, em que a gente encontra histórias diferentes, a gente encontra perspectivas diferentes de lidar com a vida, de pensar o mundo. E essas histórias, elas nos marcam, cada uma à sua maneira, né. Então, tenho aqui na memória algumas, mas eu pensei em trazer uma que tem me marcado bastante. Uma aluna que já é um pouquinho mais velha, assim, não estou falando que ela é velha, ela não é velha, mas ela não tem 17 anos, não acabou de sair da escola e veio fazer a faculdade, né? Ela já tem uma caminhada ali de vida, é casada, tem filho. E ela vem de um contexto um pouco mais tradicional, digamos assim, né? Então, um contexto que, por essa tradição, ele apresenta talvez uma certa rigidez em algumas temáticas que a psicologia nos convida a olhar a partir de uma perspectiva diferente, né? E por conta disso, ela tem enfrentado alguns questionamentos, né? Alguns enfrentamentos de pessoas ao redor, né? Então, pessoas falando, olha, você não deveria fazer psicologia, né? Você deveria abandonar o curso, você está mudando, né? As pessoas têm medo da mudança. E, às vezes, até em alguns momentos, pessoas falando que ela não é capaz, né? Que ela não vai conseguir finalizar o curso, coisas assim. Então, dentro desse processo, né, estando um pouco mais próxima dela ali, ela teve diversas falas dela assim, que foram marcantes para mim. Como, por exemplo, eu não vou ceder a essas pressões, eu vou continuar porque isso é o meu sonho. Isso aqui, né, é onde eu me encontrei na psicologia, e falar coisas do tipo, eu quero saber o que está por vir, né? Estou ansiosa pelo conhecimento. Então, que acho que é algo que todo professor quer ouvir dos seus alunos, né? Saber que o aluno está ansioso pelo conhecimento é maravilhoso. Então, essas mudanças, né, que talvez outras pessoas estejam vendo nela e que estejam com medo dessas mudanças, porque a gente tem um pouquinho de medo de mudança, para ela estão sendo muito positivas, né? E eu vejo que essas transformações, elas extrapolam esse universo individual, né? Então, ela faz parte ali de um contexto religioso e ela faz alguns trabalhos com a comunidade dentro desse contexto. E desde o início da graduação, ela se interessou bastante pela temática de violências contra as mulheres. Então, ela lê, né, os trabalhos, às vezes ela volta para isso. Então, é bem legal ver esse interesse dela por essa temática. E eu percebo que dentro desse trabalho que ela faz, né, nesse contexto mais comunitário, isso tem se expandido. Então, ela me relatou que dentro desses trabalhos, a partir do que ela já aprendeu dentro da psicologia, ela pode ofertar um outro olhar para essas mulheres, né? Um olhar de um cuidado diferenciado e especialmente de um enfrentamento, pensar em alternativas de enfrentamento a essas violências quando elas são identificadas dentro dessas trocas, né? Então, é uma história bastante marcante e ela
também já me relatou que eu tenho tido um papel importante para ela dentro desse processo, porque, de acordo com ela, eu não romantizo a psicologia. Não vou trazer a psicologia como a salvadora de tudo e de todos, né? Mas sim a psicologia como esse campo de enfrentamentos, de luta e de possibilidade de transformação. Então, acho que são histórias como essas que inspiram a gente a continuar, né? A dar o nosso melhor, a buscar fazer as nossas aulas e, né, o contato com os alunos, o melhor encontro possível. Bom, a minha história, desde pequena, eu sempre gostei muito de estudar. Terminei o ensino médio e aí eu tinha que escolher uma graduação. E eu fui para ciências biológicas, porque era uma área, e ainda é uma área que eu gosto, que eu me identificava, gostava muito de pesquisa e, para mim, naquele momento, né, era onde eu poderia me realizar. Desde o primeiro ano, participando de projetos de iniciação científica, terminei a graduação, fiz especialização, só que eu não consegui trabalhar na área. Como eu não consegui, eu comecei a trabalhar num setor administrativo. E aí eu fui me encantando com a área da administração, planejamento, organização, execução. E eu falei, olha, né, agora, mesmo eu já tendo uma graduação, eu posso ter outra, né? Da mesma forma que as ciências biológicas, ela me abriu caminhos, uma graduação na área da administração também irá fazer isso. Fui fazer processos gerenciais. E ali me identificava muito com a matemática, com as finanças, e gostei muito. Terminei o curso, fui para o mestrado, e foi onde, assim, foi o divisor de águas. Então, fiz mestrado na área da gestão do conhecimento. Então, abriu muitas portas, muitos caminhos, e um desses caminhos foi a docência. E quando nós olhamos ali para a área da administração, né, processos gerenciais, são muitos os caminhos, né, que a pessoa tem. E um desses caminhos é a gestão da qualidade. E dentro desse meu caminho como docente, né, eu tive o prazer de ser convidada a estar à frente da coordenação do curso de gestão da qualidade. Então, quando eu comecei, né, a graduação, lá atrás na biologia, eu tinha um sonho que era ser professora. E depois que eu cursei a administração, esse sonho, né, o curso de processos gerenciais, esse sonho ele pôde se realizar. Professora, você deve acompanhar, né, falando em gestão da qualidade, acompanhar o perfil dos alunos que têm buscado esse curso. Conta pra gente como que é, como normalmente, o que esse aluno está buscando, como é o perfil de quem chega até você. E também comentar com a gente depois histórias que foram transformadas com essa formação. O curso de gestão da qualidade é um curso novo, então ele é na modalidade EAD. Nós não temos nenhuma turma ainda, então este ano é o primeiro processo seletivo. E assim, eu já lecionei para o curso de administração, então quando, né, nós conversamos em sala, o que os alunos eles trazem, né? É sempre buscar excelência naquilo que eles realizam, né? Tanto ali na área pessoal como profissional. E o curso da gestão da qualidade, ele traz, né, essas ferramentas, esse planejamento de como a pessoa ela pode, né, buscar por essa excelência, por realizar processos, tarefas que sejam mais eficientes. Na gestão da qualidade, como não tem nenhuma turma ainda, mas eu já
andei por diversos cursos, né, daqui da FASEC, então administração, ciências contábeis, ADS, engenharia civil. Pude me deparar com muitas histórias de alunos, histórias motivadoras, né, que mostram que, olha, você está na profissão certa, né? E uma dessas histórias é de um aluno da engenharia civil. No último ano é comum nós fazermos a aula da saudade, então é um momento dos professores, dos alunos compartilharem a vivência deles durante a graduação. E esse aluno, ele pediu a palavra porque ele gostaria de compartilhar a história dele. Então, ele disse que quando ele começou a cursar engenharia, ele não tinha ideia de que aquilo era para ele. Ele não sabia se ele era apto para aquela profissão, se era aquilo mesmo que ele queria, mas ele pensou assim, vamos ver o que dá, né? E foi, terminou o primeiro ano, terminou o segundo. No terceiro ano, ele disse que foi quando ele começou a se encontrar. E ele disse, bom, eu cheguei até aqui, tenho mais 2 anos, então vou continuar, não tenho nada a perder, né, só tenho a ganhar. E ele continuou. E aí, no dia, ele relatou que foram 2 momentos que marcaram muito a vida dele. O primeiro, que foi iniciar uma graduação, mesmo ele não sabendo, né, se aquela área era para ele ou não. E o momento de continuar. Então, assim, muitas vezes nós temos dúvidas, nós temos medo de talvez sair da nossa zona de conforto. E se a oportunidade está ali, pode ser que ela não passará outra vez, né? Então, agarrar a oportunidade e começar. Acho que o começar é o pontapé inicial. No meio do caminho, no meio da trajetória, você vai se encontrando, os caminhos vão surgindo, as oportunidades vão aparecendo e continuar, né? Se dedicar. Uma vez que você começa a fazer alguma coisa, se dedicar, se entregar aquilo para que dê certo. Então, depende de nós fazer dar certo, né? Na maioria das vezes. E eu acho que eu me identifico muito com essa história, porque lá atrás, quando eu fiz ciências biológicas, eu comecei, eu me dediquei, eu tinha interesse pela área da pesquisa, eu conheci toda essa área da pesquisa. Quando eu fui para a graduação em processos gerenciais, logo no primeiro ano, participando de projetos de iniciação científica, eu trouxe aquele conhecimento que eu já havia adquirido lá nas ciências biológicas para essa iniciação científica também. Então, eu já sabia mais ou menos o caminho, né? Então, a partir do momento que você inicia alguma coisa, dedicação, empenho, que o resultado ele vem. E essa foi a primeira edição do Histórias que Transformam aqui da FASEC. A gente espera muito que vocês tenham gostado e se inspirado nas histórias que esses professores trouxeram aqui hoje. Compartilhe o nosso conteúdo com alguém que possa se interessar, curta nossa página nas redes sociais e nós vamos ficar muito felizes também se vocês deixarem um comentário aqui pra gente. Até a próxima!